pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu compartilho de conteúdo científico. Bem, no decorrer desta semana, nós tivemos aí a sequência de aulas relacionadas a tecido vegetal. Sendo assim, a nossa última aula de hoje vai ser relacionada ao tecido de preenchimento e armazenamento das plantas. O parênquima, ele também pode ser conhecido como um tecido de reserva, tá, pessoal? Ele é um tecido constituído por várias células poliédricas. Bem, os tecidos de preenchimento e armazenamento podem ser classificados também como parênquima, que ele também é conhecido por fazer uma certa reserva da planta. Esse tecido ele é constituído por várias células poliédricas, completamente vivas, e apresenta uma parede bem fina e vacúolos bem grandes. E esses vacúolos bem volumosos, eles garantem justamente essa função do parênquima de preenchimento. Esse parênquima ele é amplamente distribuído pelo corpo da planta. Esse parênquima ele também tem a função de produção e armazenamento de substâncias e o próprio preenchimento de espaços vazios. Aqui é um corte histológico onde a gente consegue elucidar exatamente com esse parênquima, né? Onde ele possui essa característica de ter uns vacúolos extremamente volumosos e a gente consegue observar isso na microscopia, esses vacúolos, podendo armazenar tanto água, ar, amido. Isso depende muito de planta para planta, o que o parênquima pode armazenar. Bem, pessoal, existem vários tipos de parênquima. Existem vários tipos de tecidos do parênquima. Eles variam tanto na sua estrutura, isso tudo é baseado nas suas respectivas funções. Do tecido do parênquima, nós temos aqueles tecidos clorofiliano, o tecido de reserva e o próprio de preenchimento. Então, dentro do parênquima, dentro desse tecido do parênquima, a gente possui 3 subclassificações desse tecido parenquimentoso. A gente tem o parênquima clorofiliano, onde ele é encontrado em grandes quantidades nas folhas, nos caules, esses caules mais esverdeados. Essas células do parênquima clorofiliano são extremamente ricas em clorofila. As suas células com cloroplastos são extremamente abundantes. Esse tecido é completamente recheado de cloroplastos. Aqui na imagem nós temos a representação desse parênquima clorofiliano, onde possuímos aqui essas estruturas que nós conseguimos elucidar. Quando nós falamos de parênquima de reserva, nós também temos outras subclassificações, que é o parênquima aquífero, aerífero e amilífero. Esse parênquima de reserva ele é completamente especializado em armazenar reservas de substâncias. A gente tanto pode ter reservas de substâncias de água, de ar e até mesmo de amido, tá? Nesse sentido, a gente tem essas subclassificações, onde a gente tem o parênquima aquífero, que está completamente relacionado ao armazenamento de água, o aerífero, para armazenamento de ar, e o amilífero, para o armazenamento de amido. Quem tem parênquima aquífero em excesso, ou seja, que tem esse tecido de reserva de água, um grande exemplo de planta é o cacto. O cacto é uma planta que garante uma reserva de água muito grande. E outros tipos de plantas também possuem esse tipo de tecido paraquimentoso aquífero completamente abundante, como nós temos aqui representado na imagem. Nós também temos esses tecidos aeríferos em excesso nos coqueiros. É onde justamente através desse tecido, algumas plantas conseguem ficar sobre a água sem afundar, porque existe um armazenamento de ar
extremamente abundante no seu tecido que garante a sua flutuação na água, como é o caso da Vitória Regi, que nós conseguimos visualizar através da imagem. Nós também temos o tecido amilífero, que armazena em excesso o amido. A gente tem exemplo disso, a batata inglesa. Já o parênquima de preenchimento, ele acaba tendo uma função de preencher os espaços responsáveis pela forma do órgão da planta. Eles são muitas das vezes localizados basicamente no córtex e na medula da planta, sendo muitas das vezes denominado de parênquima cortical e parênquima medular. Agora, falando um pouquinho sobre os tecidos de condução, nós temos presentes nas plantas vasculares, a partir de pteridófitas. Briófita, ela não tem vasos condutores de seiva. Briófita é um tipo de planta extremamente rudimentar que ela não possui vasos condutores de seiva e, nesse aspecto, elas não conseguem crescer tanto. A partir de pteridófitas, nós temos angiospermas, gimnospermas, que são plantas que possuem vasos condutores de seiva e, por esse motivo, são plantas que conseguem crescer. Esse tecido de condução, que também pode ser chamado de xilema e floema, eles garantem o transporte de água e sais minerais, células vivas e mortas no decorrer da planta. Alguns hormônios também são distribuídos nessa planta através desses vasos condutores. A gente tem tanto o xilema como o floema. O xilema, como eu estava mencionando para vocês, ele é um sistema de vasos que percorre o corpo todinho da planta, tendo o agregado de células que vão fazendo esse preenchimento, desse vaso. Quem faz o preenchimento do xilema é o parênquima. Esse xilema, ele é um tecido morto devido à lignificação das células, tá? E ele é completamente responsável por transportar água e sais minerais, que são absorvidos no solo e transportam essas substâncias para as folhas e para as outras estruturas da planta. Nessa imagem, nós conseguimos ter a representação de xilema, de como ele seria numa microscopia. A gente consegue entender que literalmente são canais que são distribuídos em todo o corpo da planta. É como se fossem os vasos sanguíneos de nós, seres humanos. Aqui nós temos uma outra representação desses vasos xilemáticos. O floema também é outro tipo de tecido de condução e ele é formado por células vivas. Essas células do floema, ao contrário da do xilema, elas permanecem vivas durante a sua maturidade. O conteúdo dessas células do floema tem um citoplasma e um vacúolo não delimitado. Esse floema também possui células que são denominadas de células companheiras, que nada mais são do que células da mesma origem dos tubos crivados desse tecido, que tem a função de transporte de substâncias para dentro da planta. Essas placas crivadas que eu mencionei para vocês, normalmente são localizadas nas extremidades das células e têm poros maiores e uniformes. Aqui nós temos uma representação tanto das placas crivadas, das células companheiras e do próprio tecido do floema. Nesse contexto, o floema acaba que distribuindo células vivas para todo o corpo da planta, água também, alguns hormônios e dentre outros. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da sequência de videoaulas relacionadas a tecido vegetal. Curtam, compartilhem aqui com seus amigos, comentem se vocês ficaram com alguma dúvida ou se vocês queriam deixar algum tipo de esclarecimento. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.